Este projeto, o gênero narrativo conto e os seus contextos de produção, considerações sobre a obra O Menino de Lígia Fagundes Telles, se trata de uma reflexão de final do curso Pós-em-Docência e Prática do Ensino de Português da pós-graduação em Letras do Descomplica, na qual se aplicaram alguns conceitos estudados. De acordo com as suas manifestações poéticas, foi possível classificar os textos em gêneros literários, e dentre esses destacamos o conto, que, segundo Soares 2007, o seu enredo aparece como uma amostragem, como um flagrante ou instantâneo da vida das personagens. O conto narra um passeio ao cinema de um garoto com a sua admirada mãe. No entanto, este momento é marcado por algo surpreendente e inexplicável para o filho. É importante destacar no texto 4 personagens, que são o menino, a mãe, o pai e um homem. O menino é a personagem principal da história, é o narrador do conto é o narrador onisciente, ou seja, é aquele que conta a história em terceira pessoa e também está ciente do que se passa no íntimo das personagens. No cinema, um dos cenários da história acontece surpreendente: a chegada de um homem que se senta ao lado da mãe e que troca afeto com ela. O menino não entende o que se passa. E assim, neste momento do conto, é possível verificar uma desconexão de sentimentos no menino e identificar dessa maneira como a escritora relaciona a literatura com a arte cinematográfica na construção de um processo semiótico que possibilita, com o uso da palavra, a ilustração de uma série de sentidos, como o visual e o sonoro, que são possíveis de serem captados no cinema e com o auxílio de uma câmera, através do seu movimento de focalizar, recortar e aproximar. Vejamos isso nesse trecho a seguir. O menino estremeceu. Redondos e estáticos, os olhos cravaram-se na tela. Moviam-se as imagens, sem sentido, no sonho fragmentado. Os letreiros dançavam e se fugiam pesadamente. Um bar esfumaçado, brigas, a fuga do moço de capa perseguido, mais brigas numa esquina, a mão pequena e branca a deslizar no escuro como um bicho. A mão pequena e branca. Com essa descrição narrativa, observamos uma implicação de como a autora se vale dos recursos cinematográficos e recria para o leitor as emoções do menino. Rosenfeld, de 2011, ressalta que a personagem pode permanecer calada durante bastante tempo, porque as palavras ou imagens do narrador ou da câmera narradora se encarregam de comunicar-nos os seus pensamentos ou simplesmente os seus afazeres, o seu passeio. Dessa forma, ainda se torna possível analisar que reconhecemos assim a possibilidade de um convite ao leitor como para ser um agente de interpretação, de uma reflexão sobre os efeitos de sentido do texto, ou seja, juntamente com o menino, o leitor invade o terreno do grotesco, do estranho e assim substitui o belo pelo feio e se identifica com a personagem principal, com o seu íntimo, com os seus sentimentos. Em outras palavras, podemos dizer que, de acordo com Eagleton 2003, o leitor é indispensável para que a literatura aconteça, porque ele estabelece conexões implícitas, preenche lacunas, faz deduções e comprova suposições. E tudo isso significa o uso de um conhecimento tácito do mundo em geral e das convenções literárias em particular. Nessa relação texto-leitor, concordamos com Lima, 2001, quando afirma que os textos não são plenos, mas são enunciados com vazios que exigem do leitor o seu preenchimento. E assim concluímos que o conto O Menino apresenta um diálogo entre o texto e a sétima arte, pois além de traduzir as sensações da personagem, favoreceu uma reflexão acerca das nuances do seu contexto de produção e também que o leitor concretiza a obra literária, ou seja, essa dialética entre texto e leitor é indispensável para o significado textual. Neste processo, o texto leva o leitor a compreender a si mesmo e ao mundo. Lígia Fagundes Telles nasceu em 19 de abril de 1923, em São Paulo. É advogada e escritora, autora de contos e romances que lhe renderam muitos prêmios, como o Prêmio Camões, em 2005. Seu terceiro livro de contos foi O Cacto Vermelho, de 1949, pelo qual recebeu o Prêmio Afonso Arinos, da Academia Brasileira de Letras, e onde se encontra o conto que foi analisado neste trabalho. Aqui se encontram as referências para este estudo. E aqui fica o meu agradecimento ao curso Descomplica, ao corpo docente e aos colaboradores.